país é esse que espanca, estupra, mata suas mães? Portanto, não existe defesa da mulher. O que a esquerda quer é tirar mais direitos da mulher para formar, assim, um grupo que vai defender os direitos da mulher e vai tensionar o problema. Querem outro exemplo? Vamos lá, meio ambiente. Eu fui secretário de meio ambiente, fui gerente de controle ambiental. Dentro da lógica ambiental, eles querem a piora do meio ambiente. Primeiro o governo Lula, maior índice de desmatamento da história. Quem era a ministra? Marina Silva. Quem é a atual ministra? Marina Silva. O que estamos tendo? Recorde de queimada. Para a educação, ora, preste muita atenção, que tem uma pegadinha que o Zé Disseu está falando disso todo dia e ninguém está prestando atenção. Não, porque os evangélicos querem escola em tempo integral. Então, a gente tira a religião e coloca os temas da sociedade. Que temas são esses? LGBT, linguagem neutra, essas coisas. Esvaziando a cabeça dos seus filhos. Que é o que o nosso amigo Gerson trouxe hoje, que os muçulmanos faziam com os cristãos, o Tefsir, que chamava, os muçulmanos chamavam, depois que eles invadiram Constantinopla, eles sequestraram os filhos dos cristãos para poder educá-los ao seu modo. É isso que eles estão fazendo. E a gente está aplaudindo a educação de tempo integral. E eles estão fazendo isso agora. E aí eles colocam a educação sexual na escola. Qual que é o resultado disso? Menina engravidando mais cedo. E aí o que vai acontecer? Eles vão aumentar os repasses, os recursos, entre outras coisas, para políticas que vão promover ainda mais tragédia. Dentro da segurança, a mesma coisa. Vamos criar saidinho, saidão, a progressão de pena. O que vai acontecer? Mais bandido na rua, mais crime. Aí eles vão falar assim, não, a gente foi muito conservador. Vamos partir agora para a humanização do combate ao pequeno crime. A lógica marxista não é solucionar problema, é manter o movimento. Na hora que a gente começar a entender isso, a gente vai solucionar. Eu tenho 3 minutos e meio e eu vou ter que fazer aqui um resgate histórico rapidinho para poder falar no final o meu recado. 1917, Revolução Russa. Os bolcheviques derrubaram Nicolau II, o czar russo. Não é assim? Vocês aprenderam? Não é assim que todo conservador fala? Pois é, quero dizer para vocês que isso é mentira. Nicolau II renuncia a pedido dos seus generais e seus ministros. Só para vocês terem uma noção, Lenin estava na Suíça, Trotsky estava em Nova York, Stalin estava preso na Sibéria. Eles não derrubaram Nicolau II, não. Ah, não. O governo de transição trouxe os 3 de volta. Eles exigiram uma eleição. Fizeram a eleição em novembro daquele ano. 70% do povo russo rejeitou os bolcheviques, não queria eles. Em janeiro de 1918, foram instalar o parlamento com os eleitos. Lenin cerca o parlamento, todo mundo armado, os bolcheviques armados, falando assim, não, todo o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes. Tá bom. Brasil 2024. Eu vi aqui todo mundo falando, tal, não sei o que, precisamos fazer, que ter as comissões, debater, por aí vai. Banheiro trans. De onde surgiu isso aí? Quem foi que criou essa resolução? Conselho Nacional de Educação. Quem foi que fez a nota técnica que obriga a vacinação infantil? Conselho Nacional de Saúde. Quem é que cria todas as regulamentações que ferram a vida do empreendedor do agro? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Olha, três casos aqui. Qual foi o último aí que fizeram aí? Além da vacinação obrigatória, agora para devolver a terra também vai ter um conselho criado pelo CNJ. Qual foi o outro problema? Não, vai ter que ter um conselho dentro do CNJ para devolver a terra para o dono. Aborto também foi o Conselho Nacional de Saúde. Então, a fuga em Mossoró, olha que maravilha. Tem uma fuga em Mossoró, né? Pois é, você sabe qual foi o problema? Um problema arquitetônico, de projetos. Quem analisa o projeto das penitenciárias no Brasil? Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mais um conselho. Eleitos por quem? Ninguém. Então, peraí. Agora fizeram a reforma tributária. Quem vai distribuir os recursos?
Conselho Federativo, mas um conselho eleito por ninguém. Você sabe o que significa conselho russo? Soviético. Os caras não cercaram o parlamento com arma, criaram um sistema soviético debaixo dos nossos narizes, e nós estamos aqui discutindo o que a gente vai fazer para poder nos defender. E vamos aqui, como anticorpos, ficar lutando dentro dos conselhos, criando associação, lutando, sendo que o problema principal é esse, essa é a raiz do problema. Não existe cura para a doença desconhecida. Faça aqui referência ao nosso mestre Olavo de Carvalho, Orlando Fedeli, que são as pessoas que praticamente, por onde eu comecei o processo do estudo do conservadorismo e por onde eu cheguei ao Andrei Lobachevsky. E aí o que acontece? O coronel Meira, com quem eu trabalho, o Gustavo Gaia, fizeram uma PEC antissoviética, que estabelece o seguinte: todo conselho precisa ter paridade e indicação do parlamento. Seria, por exemplo, mais ou menos assim: Conselho Nacional de Saúde, o parlamento indica a doutora Raíssa para representar o parlamento no Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Meio Ambiente, vamos mandar o Ricardo Salles para lá ou o Ricardo Augusto Felício? Saulo Capeta. Bota o parlamento dentro desses conselhos com seus indicados, obrigatoriamente, de forma constitucional, para que os debates e as normas que são orientadas por lá passem pela caixa de ressonância da sociedade, que é o parlamento. Foi feito isso. A PEC está lá para assinar. Você sabe quantos deputados de direita assinaram? Pouquíssimos. A gente vai continuar nisso? Viajando na maionese? Ou seja, precisamos entender o que está acontecendo e parar de ficar trabalhando no varejo e trabalhar na mudança do sistema. Para finalizar, finalizando mesmo, a minha fala era sobre políticas sociais, e aí eu quero falar o seguinte para vocês. A eleição de 2022, levanta a mão aqui. Não, primeiro vamos combinar o seguinte, vou encerrar assim. Eu estou com fome também, gente. Eu estou morrendo de fome. Onde é que nasceu a democracia? Na Grécia. Beleza? Beleza? Então tá bom. Democracia nasceu na Grécia. Lá em Atenas, mulher votava? Não? Não votava. Existia escravo? Existia. Existia o não cidadão também, tanto que tinha prática lá de psicofantil, o cara perdia o direito de cidadão. Um lugar onde mulher não vota, tem escravo, é democracia? Hã? Então onde é que nasceu a democracia? Afinal de contas, foi na Grécia. Não, então não tinha democracia na Grécia. Peraí, vocês estão querendo me dizer que a democracia é relativa, gente? Eu escutei alguém falar isso aí outro dia e deu maior confusão. Vocês estão falando para mim que a democracia é relativa? Pois é, recentemente, um camarada disse que o ministro dele estava lendo demais. E aí a Globo perguntou quais livros, e ele falou que eram 2 livros do Reinhold Koselleck, que é um historiador alemão. Por um acaso, eu estudei muito Koselleck, gostava muito de ler o Koselleck para poder entender a cabeça desses caras, que eu sei que eles leem Koselleck. E quando o Lula falou da democracia relativa, eu matei na hora, eu falei, história dos conceitos, Koselleck, alguém está falando isso para o Lula, e agora eu sei que é o Haddad, porque o Haddad contou. Baseado nisso, eu quero fazer outra pergunta para vocês, para poder finalizar mesmo, hein? A eleição de 2022 foi limpa? E a de 2018? Então vocês acham que a de 2018 foi suja, mas mesmo assim Bolsonaro ganhou porque teve muito voto? Então significa que se em 2022 a gente tivesse tido muito voto, sei lá, 80% dos votos, a gente tinha ganhado mesmo com as tentativas de manipulação. Existe essa possibilidade. Não concordam? Mas por que a gente não arrebentou? Por que a gente não arrebentou? Vamos lá? Demos o maior aumento da história para os professores. É verdade ou mentira? Para o magistério. Demos desconto de 92% dos estudantes. Verdade ou mentira? Aqui falando um monte de coisa que fizeram também. Demos o maior número de terra para as pessoas que precisavam de assentamento. Verdade ou mentira? 400 mil de terra. Verdade ou mentira? É verdade. Então, peraí. Com quem que os professores ficaram na eleição? Com Lula. Com quem que os estudantes ficaram na eleição?
Com Lula. Com que o Sem Terra ficaram na eleição? Com Lula. Os enfermeiros, por que eles ficaram? Com Lula. O que aconteceu, gente? Mais uma vez eu vou usar esse autor, que ele não fala isso, mas eu trago uma perspectiva dele sobre isso. Espaço de experiência e horizonte de expectativa. É uma tese que ele traz de futuro passado, onde ele fala sobre essa questão de futuro e passado. Guardem isso, vocês que são candidatos. O horizonte de expectativa é sempre mais poderoso que o espaço de experiência. Pô, Darcy, não entendi nada. Então, vamos lá. O cara trabalha, cuida da mulher, paga o salão dela, cuida dos filhos, trabalha pra caramba para dar uma casa legal, isso, aquilo, outro, e é um bom marido. Assim, já está com mais de 40 igual eu, mas eu vou lá, faço o meu esforço também ali para a hora de namorar, né, tal. A gente faz o que pode. Então a gente ama, cuida, sustenta. Daqui a pouquinho, Major, passa um garotão de moto, tatuagem no braço, igual a música fala, com a prancha de surf, e fala para a mulher assim: sobe aí, vamos para uma cabana, viver de amor, vender miçanga na praia enquanto eu surfo, e a gente, né, vamos viver o mundo. A mulher vai. E os homens? Que tem uma mulher que luta com ele, está lá 30 anos com ele, cuidando dele, isso, aquilo, outro. Passa uma mulher e fala assim: não, nós vamos viver uma aventura, vamos viajar. O cara vai. Por quê? Porque a expectativa, a vida vai ser uma porcaria, essa mulher vai se arrepender, esse homem também. Mas a expectativa é sempre mais poderosa do que o espaço de experiência. Prestem muita atenção nisso. O campo progressista à esquerda prometeu cerveja e picanha. Nós prometemos o quê? Qual foi o horizonte de expectativa que nós criamos para a população? Nenhum. Nenhum. Ao contrário, a gente ficava falando assim: não, nós vamos, não podemos virar a Venezuela. Pô, para 100 milhões de pessoas que não tem nem esgoto, o Brasil já é Venezuela. Ao contrário, com o ressentimento da esquerda, é aí que eles querem que todo mundo fique na Venezuela mesmo. Ou seja, meus amigos, inclusive um deputado estadual me procurou para poder acabar com uma lei do governador lá, que estava dando carteira de habilitação para preso. Aí ele falou: não, porque eu vou fazer um decreto legislativo para acabar, Eu falei: não. Você pode fazer um decreto legislativo para acabar, mas cria outra coisa usando o movimento deles. Pega essa ação e dá carteira de habilitação para quem foi desabrigado com chuva, para quem faz trabalho voluntário, para quem cuida, para quem tem uma associação cristã que está cuidando das pessoas. Ele falou: rapaz, é uma boa. Eu falei: pois é. Portanto, meus amigos, temos os melhores projetos. Temos, por exemplo, o marco de saneamento. Ele te ofereceu cerveja de picanha? Pois é, você vai ter cerveja de picanha na sua casa, com a sua família. O seu marido está viciado em crack, vai ser tratado, porque tem 6 bilhões injetados. Você tem que transformar esse dinheiro em algo que crie uma perspectiva para a pessoa, porque caso contrário, infelizmente, você vai continuar perdendo para a esquerda. Então, esse recado final era só para poder ajudar aos nossos pré-candidatos, e eu agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês, embora eu tenha tido que mudar aqui até em função do tempo. Um abraço a todos, e eu estou no meu Instagram, darcio.bracarense, desculpa, mas a minha mãe fez isso comigo, é D-A-R-C-I-O, meu nome é D-A-R-C-I-O, com D de dado, né, ponto Bracarense, e agradeço a todos pela oportunidade, mais uma